Vamos seguir com outras informações, porque mais de 24 horas após os temporais, o estado de São Paulo ainda tem milhões de imóveis sem energia. E para saber exatamente quais são os direitos das pessoas e empresas que tiveram prejuízo, a gente vai conversar a partir de agora com a Renata Abalém. Ela é especialista em direito do consumidor, a quem agradecemos demais pela participação. Renata, seja muito bem-vinda. Emissora, gosto muito de falar e muita gente nos assistindo agora, principalmente porque esse assunto é um assunto extremamente nevrálgico. Nós estamos aí na véspera do Enem e você imagine essa garotada que se preparou, as famílias todas que estão imbuídas nesse momento tão especial, que é um divisor de águas, podendo, correndo o risco de não conseguirem fazer as suas provas por falta de energia. Pois é, a gente vai tratar da situação que envolve os estudantes daqui a pouco, mas a gente tem visto uma situação extremamente difícil e delicada para o paulistano, sobretudo nas últimas horas. As consequências do mau tempo, da tempestade, a gente ainda pode observar e perceber pela cidade, bairros inteiros ainda sem energia elétrica. Agora, para começar, pensando no morador, na pessoa física, quais são os direitos do cliente da companhia de energia elétrica? O não fornecimento de energia por um período pode ser descontado na próxima conta e eventuais prejuízos podem ser indenizados? Sim, e devem ser indenizados. O consumidor não deve passar o pano. A partir de 4 horas de interrupção da energia elétrica, o consumidor pode, de posse do registro, do dia, do horário, ele pode pedir um desconto à concessionária do tempo em que ele deixou de ter o fornecimento. Porque a energia, pessoal, é produto, é mercadoria, então nós compramos, pagamos imposto sobre ela, então se nós não recebemos, nós não devemos pagar aquilo que nós não recebemos. Então a gente pode pedir sim um desconto. Se na nossa residência nós tivemos um prejuízo, nós ficamos sem um eletrônico, nós ficamos sem alguma coisa importante para nós, e mesmo que seja uma coisa supérflua, mas é nossa, nós apresentamos um laudo, nós apresentamos uma nota à concessionária, nós fazemos um requerimento, isso pode ser feito pelo aplicativo, pelo site, pelos chats, para pedir o reembolso, para pedir o conserto ou para pedir outro aparelho, se porventura o nosso aparelho estiver queimado. Agora, Renata, e no caso de um empresário, de uma pessoa jurídica, sei lá, por exemplo, o dono de um restaurante que costuma abrir aos sábados e costuma faturar, em média, um valor que acaba sendo um incremento importante naquele faturamento mensal. O que pode ser feito também para as perdas de estoque, muitas vezes comidas, itens perecíveis que foram perdidos. Como proceder nesse caso? Porque a gente trata de um dinheiro que poderia entrar e não entrou por conta daquela situação, né? Certo, nós temos aí 2 situações, Daniel. Quando eu vou falar de estoque, desse alimento perecível, eu estou falando de um dano material, porque eu tenho como comprovar que eu tinha essa mercadoria era para ser usada, mas eu perdi porque eu fiquei sem X freezers. E aí eu tenho também um dano estimado, que seria a estimativa, o ganho que eu teria, desde que eu consiga comprovar a média que eu faturo ou que eu faturei nos últimos finais de semana, vamos supor. E tem um dano moral, que era a minha expectativa moral, que era o que eu ia fazer com que eu com que eu tivesse faturado. Então, o consumidor tem essas 3 vertentes e são indenizações diferentes que ele vai requerer, mas essas indenizações, elas são concedidas pela Justiça. A concessionária, mesmo que nós entremos, postulemos e provemos que a gente teria 10 mil reais de lucro ou 10 mil reais de venda, a concessionária não nos reporá isso, até porque ela não é interesse dela. Então, quando ela não repõe, quando ela não indeniza, aí o caminho do consumidor, infelizmente, é a Justiça.
Renata Abalém, advogada especialista em direito do consumidor, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Doutora, eu vou pedir licença, vou chamar o Adriano Cerqueira, comentarista convidado, ele fará a próxima pergunta. A minha pergunta, eu não sei se é o conhecimento, mas a gente sabe que tem a agência reguladora, na ANEEL. Ela pode fazer alguma coisa para o consumidor, ou ele está isolado, ele tem que recorrer diretamente à concessionária ou à justiça? Alguma expectativa em relação à agência reguladora? Adriano, você me salvou, eu estava doida para falar sobre a responsabilidade da agência, não só da ANEEL, mas das outras agências que nós temos, porque infelizmente, pessoal, e sem medo de errar, eu falo para vocês, essas agências, elas parecem que são somente cabide de emprego, e eu tenho que falar isso. No caso, por exemplo, da concessionária de energia Enel, a Enel ficou em Goiás 4 anos, até a população se revoltar, até o governador diligenciar para que houvesse uma substituição. E houve uma substituição, a Enel foi a pior concessionária de energia elétrica que nós tivemos em Goiás, eu sou goiana, posso te assegurar, porque vi isso, a Enel não investiu, ela não fez o que ela tinha que fazer, o que estava previsto. Então, ela saiu de lá, e ela saiu com a agência, a ANEEL, sabendo disso tudo. Então, se a ANEEL sabia disso tudo, por que ela não está acompanhando a Enel em algumas cidades que ela fornece para o estado de São Paulo? Então, a agência é sim responsável, a agência é que regula o mercado, é ela quem tem que averiguar se a concessionária ela está fazendo o dever de casa, se ela está cumprindo as diretrizes do contrato de concessão, se as redes de instalação, se as redes de distribuição, se estão de acordo com o que a população necessita, porque é impossível você falar que 2,5 milhões de casas estão sem energia. Quantas pessoas precisam da energia para respirar? Isso é muito sério. A energia hoje, a falta de energia nos faz voltar para o tempo das cavernas. Pois é. Agora, doutora, e no caso dos prejuízos de bens particulares que estavam em uma via pública, como, por exemplo, um veículo que teve avarias por conta da queda de uma árvore, é possível, eventualmente, ajuizar uma ação contra a prefeitura? O que pode ser reclamado nessa ação, ou não pode? Sim, é possível o consumidor que teve um veículo avariado, que teve um veículo que rodou, que sofreu na enchente, é possível sim esse consumidor está postulando o seu direito na justiça. Mas eu falo, Daniel, que o que é a situação do consumidor? O consumidor precisa ter provas. De posse de provas, de posse de documentos, ele consegue muita coisa. E o que acontece conosco, brasileiros? Nós somos muito pacíficos, nós deixamos para lá, nós passamos o pano na gíria e nós pouco reclamamos os nossos direitos. Olha, para você ter uma ideia, num colapso dessa magnitude, eu falo para você assim, que isso, por estimativa, nem 5% dos consumidores vão reclamar. Isso é muito pouco, muito pouco. Agora, ainda na esteira dessa resposta, peço até licença, viu, Adriano? Porque além dessa situação que envolve, por exemplo, os veículos, os carros, que tiveram avarias por conta, eventualmente, da queda de árvores, mas em São Paulo nós tivemos 6 óbitos, 6 pessoas perderam a vida. Agora, do ponto de vista dessas famílias, algo pode ser feito? Eu sei que foge um pouco da especialidade da senhora, mas gostaria de escutar se alguma coisa pode ser feita. Olha, é uma triste notícia, é uma infeliz notícia, mas sim, as famílias podem buscar uma reparação, podem buscar uma indenização pela perda dos seus queridos em razão de má prestação de serviço público, porque mesmo que seja a prefeitura, ela em determinadas funções, ela é uma prestadora de serviço público. Então, sim, o consumidor pode ir atrás
não é uma ação que vai acontecer pelo rito consumerista, é uma ação que demanda provas, demanda laudos, e aí vai expectativa de vida, é uma situação um pouco mais demorada, um pouco peculiar e é caso a caso. Então, os entes queridos, né, que perderam os seus queridos, podem sim entrar com uma ação contra a prefeitura. Mais uma pergunta, Adriano Cerqueira. Com relação a essa questão, né, do direito do consumidor, a gente vê há muitos anos isso sendo debatido. Pelo seu conhecimento profissional, tem melhorado a postura do brasileiro em relação a buscar os seus direitos? Ou tem ficado uma situação marginal, é sempre poucos, assim, as coisas tendem a persistir? É mais para ter uma ideia de como que está o histórico dessa situação. Adriano, nós não podemos falar que, assim, grande maioria da população dos consumidores desconhecem a legislação e desconhecem o que podem, o poder que eles têm na mão. Outro grande, o grande número de pessoas que já foram à justiça, já buscaram socorro judicial, acaba naquela situação da demora da prestação de serviço jurídico, da prestação do serviço jurisdicional, porque a justiça é lenta. As pessoas que buscaram a ajuda dos PROCONs, em alguns estados os PROCONs funcionam muito bem, em algumas cidades também, em outros não. Então, isso tudo é uma roda muito difícil de rodar. Agora, o que nós consumidores temos aprendido a fazer? Nós temos ido para o Reclame Aqui. Então, as pessoas acham mais fácil colocar suas reclamações numa plataforma digital, e é mesmo, porque elas não precisam sair de casa, mesmo que não ganhem nada com aquilo, elas preferem muito mais comentar nas suas redes sociais, marcar os fornecedores, do que buscar a justiça. Por quê? Porque, vou repetir, a justiça é lenta e os PROCONs, às vezes, não funcionam como deveriam funcionar. Até porque, imagina uma cidade do tamanho de São Paulo, imagina o número de consumidores prejudicados com essa situação da falta de energia, o qual a demanda é uma demanda que precisaria de 10 PROCONs para dar conta. Agora, doutora, tenho mais uma questão, inclusive a editora do jornal, a Beatriz Oliveira, me passou há pouco uma informação, uma fala, um comunicado, na verdade, do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, informando que cerca de 1,5 milhão de pessoas estão sem água no estado de São Paulo, inclusive a Sabesp, que é a empresa fornecedora de água e que também cuida do tratamento de esgoto. Já falei em economia de água. É a mesma situação que envolve a concessionária de energia elétrica ou há alguma diferença nesse caso? Não, é a mesma situação. É um serviço público da mesma forma, que é feito por concessão. No caso da Sabesp, não é concessão porque é uma empresa estatal, mas ela tem para com o consumidor, ela está para com o consumidor como uma fornecedora de serviços. Então, se ela deixou de fornecer os serviços, independente do motivo, o consumidor pode sim acioná-la, pode sim buscar a reparação. Nesse caso, tem uma situação muito interessante, que quando a falta d'água, e a falta d'água vem nos canos, e aí são longos canos, quando a água chega, existe a questão do ar, e aí ao invés de ser cobrado a água, é cobrado o ar. Então tem uma discussão bastante interessante sobre essa parte aí, mas isso aí demanda também um laudo, mas o consumidor fique atento, porque ele pode sim buscar essa reparação. Só para encerrar, doutora, na eventualidade de cidadãos que tiveram algum tipo de prejuízo em suas residências ou nos seus automóveis, muitos têm pressa em fazer o reparo porque precisam se utilizar daquele bem. E aí acabam fazendo isso de forma emergencial e pagam do próprio bolso ou acionam o seguro. Esse cidadão consegue reaver esse dinheiro impetrando uma ação contra o Estado ou contra a concessionária?
Daniel, o segredo de qualquer ação é o documento. Então, o consumidor, você se municie de toda a prova que você tiver. Precisou consertar o seu carro? Faz, mas pega 3 orçamentos, pega os orçamentos com data correta, pega a nota fiscal do que foi necessário comprar. E sim, quando você for ajuizar uma ação ou quando você for fazer um requerimento administrativo, você está lá com toda a sua documentação provando que aquilo ali não é fraude, provando que você não consertou o carro em vão, provando tudo isso. Então, o núcleo do seu sucesso judicial são as suas provas. Tá, a senhora mencionou a questão que envolve a plataforma. Muitas pessoas acabam optando em reclamar nessas plataformas que não tem ligação nenhuma com o Estado. Agora, em linhas gerais, essas ações são muito demoradas e qual é o percentual de sucesso? Daniel, isso é tão assim, nós estamos falando para o Brasil inteiro, então eu vou te dar alguns parâmetros que eu tenho acompanhado. Por exemplo, em Goiás, você vai mover uma ação contra uma concessionária de energia, então você num juizado de pequenas causas, você não consegue um sucesso definitivo com menos de 3 anos. Em São Paulo, você consegue 2 anos e alguns meses. No Rio de Janeiro, às vezes, você tem uma rapidez que até assim, você assusta para o bem, e em outras vezes demora demais. Então, isso depende muito para onde vai a sua ação, como é que é o rito, as provas que você tem, se você tem o sucesso de ser marcado uma audiência rápido. Então, isso infelizmente, você não tem um parâmetro de falar que no Brasil é assim, em todo lugar. Infelizmente, não é. O que é ruim, né? A previsibilidade ajudaria demais, né, doutora? Pois é, a gente quer agradecer demais a sua participação, parabéns sempre por suas intervenções aqui no Jornal Jovem Pan e também nos demais programas. Até uma próxima, boa noite. Muito obrigada, Daniel, obrigada, Adriano, foi um prazer falar com vocês e sucesso para os consumidores de São Paulo que estão vivendo uma noite muito escura, né, gente? É verdade, sem dúvida. Até uma próxima.